cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, sim, Deus, existe um nome sobre todo nome. Ele está aqui. Declare: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Foi alto o preço que ele pagou. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. E se deu, e o céu se abriu. Eu creio, o céu está aberto sobre esse lugar. Há poder no nome de Jesus. Vamos declarar juntos: o exército do Senhor está nesse lugar. Há poder no nome de Jesus. Oh, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, existem cadeias se quebrando, existem cadeias se quebrando nessa cidade, através da sua voz. Oh, Senhor, existe um exército surgiu. Onde está o exército do Senhor? Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declare isso. Um exército. Levante a tua mão. Comece a declarar isso, querido. Comece a marchar na presença do Senhor. Diga: um exército está surgindo nesta noite. Tudo vai se quebrar em nome de Jesus. Um exército surgiu em nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Eu já posso ouvir. Ouço cadeias quebrando. Na tua casa, no teu casamento. Ouço cadeias quebrando, quebrando, quebrando. Ouço. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 18. A Bíblia diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Diga assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu quero que você creia, diga, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa noite eu quero falar sobre prosperando sobre o inferno. Amém? Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos voltar a esse texto, alguns versículos antes, alguns versículos depois. Nós vamos estar falando sobre isso. Quando nós falamos inferno, essa palavra inferno, ela fala em morte. Quando nós falamos inferno, inferno é a ausência de Deus. É o distanciamento de Deus. É a morte espiritual do homem. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. O que a Bíblia está dizendo é que nos últimos dias, o espírito de maldade, o espírito de iniquidade seria fortalecido. Nós estamos vivendo tempos em que esse espírito de iniquidade tem sido fortalecido. Ele tem se fortalecido a cada dia mais. Parece que a cada dia mais existe um distanciamento do homem, um distanciamento da própria igreja de Deus, da presença de Deus. É engraçado, talvez em vez da igreja se aproximar mais de Deus, parece que a igreja tem se afastado mais de Deus. E a Bíblia diz aí em Mateus 16, lá no versículo 11 e 12, fala que Jesus está conversando com seus discípulos. Se você pegar desde o versículo 1, Jesus começa uma conversa com alguns fariseus e alguns saduceus, e eles pediam para Jesus um sinal. Eles falavam assim: olha, nós queremos um sinal, se você é o Filho de Deus, nós queremos um sinal. Jesus então começa a explicar para eles que não daria sinal algum para eles, porque eles eram uma geração incrédula. Quando vai chover, ele via o céu e dizia: vai chover. Quando o dia estava bom, ele olhava para o céu e via os sinais e via que iria fazer sol. Mas Jesus fala: vocês não conseguem perceber os sinais dos tempos, ou talvez vocês não querem perceber os sinais. Vocês na verdade não querem ver o Filho do Homem. Vocês não querem ver o Cristo. Vocês estão aqui, mas vocês veem os sinais, vocês veem os milagres, vocês veem a salvação, vocês veem os mortos ressuscitando, mas é como que se vocês estivessem aqui e não quisessem ver aquilo que está diante dos seus olhos. E aí no versículo 11 e 12 diz assim: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas vos guardassem do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus diz assim para os seus discípulos: se guardem dos fermentos, do fermento dos fariseus. E eles estão pensando que Jesus está falando alguma coisa de pão. Jesus agora começa a explicar aos seus discípulos sobre isso. Versículo 12: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas sim do ensinamento ou da doutrina dos fariseus. O que é que Jesus está dizendo? Esse ensinamento, ele quer prevalecer sobre vocês, e esse ensinamento vai influenciar o meu povo. É como que se houvesse uma cegueira espiritual, e esse povo não mais quisesse enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. É como que se Deus falasse conosco e nós não quiséssemos ouvir. É como que se estivéssemos andando com Cristo, mas não conseguíssemos perceber a presença de Cristo conosco. É como que se os sinais acontecessem e nós não quiséssemos enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É como que se nós não quiséssemos estar atentos àquilo que está diante de nós. Jesus à frente, ele disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós temos vivido um tempo em que as portas da igreja não têm prevalecido contra o inferno.
Nunca houve um tempo de tanto distanciamento. Ontem nós estávamos aqui no encontro de casais, a pastora falava, havia um tempo em que divórcio não existia na igreja. Hoje é comum no púlpito, no altar, pastores, pregadores da palavra, virou comum. O pecado é comum na igreja. Talvez seja comum, mas jamais será normal. Será que você entende isso? E olhamos para tudo o que acontece e procuramos culpados. Algum tempo atrás estava falando com o pastor, a culpa está em nós. Porque talvez nós não estamos conseguindo expressar Cristo ao mundo. Não estamos conseguindo mostrar quem é Cristo ao mundo em que vivemos. Nós como igreja estamos falhando. Um país com 60 milhões de evangélicos que não consegue mudar a sua própria casa. Talvez não estamos atentos àquilo que está acontecendo, ou não queremos enxergar, ou não queremos ver como os fariseus não queriam ver. Jesus está dizendo aos seus discípulos, cuidado com o fermento, cuidado com a doutrina, cuidado com o ensinamento. Vocês vão ser tentados a não querer enxergar aquilo que está diante dos olhos de vocês. E é interessante que quando nós falamos de igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, preste bem atenção, não está falando de uma denominação, não está falando de uma placa de igreja, não está falando de uma congregação, mas está falando da igreja de Cristo. E preste bem atenção, nós podemos mudar a religião, nós podemos muitas vezes mudar os dogmas da nossa religião, mas a igreja de Jesus e a palavra de Deus é imutável. A igreja terrena pode se corromper, mas Deus tem uma igreja pura que vai morar no céu. Aleluia! E, pastor, então onde está essa igreja? Essa igreja em que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aonde está essa igreja que é capaz de prosperar contra o inferno? Aonde está essa igreja? Eu tenho uma boa notícia para você. Essa igreja está aqui na Vida Nova. Essa igreja está nas igrejas que seguem a palavra de Deus, evangélicas. Essa igreja está nos grupos de oração. Essa igreja está onde 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor. Essa igreja está. Mas pastor, somos tantos, mas parece que não conseguimos prosperar, prevalecer, seguir adiante, ter sucesso no propósito que Deus nos deu, porque existe uma igreja que tem nome de igreja, mas não é igreja, está entendendo? Quem é batizado nas águas aqui, levante a mão. Deu testemunho público ao mundo, amém? Preste bem atenção, você é a igreja, glória a Deus. Mas nós somos igreja porque estamos filiados a uma denominação. Pastor, então existe uma igreja falsa, uma igreja que tem nome de igreja e não é igreja sim. E aonde ela está? Ela está aqui. Ela está em todas as igrejas que se denominam evangélicas. Ela também está nos grupos de orações. Por quê, pastor? Tem nome de que está vivo, mas está morto. Porque o que vai me diferenciar de ser a igreja que vai morar no céu e de simplesmente ser uma placa de uma igreja ou uma denominação é se eu sigo a palavra de Deus ou eu não sigo. É a revelação ao qual eu estou fundamentado. E a Bíblia diz que Jesus chega para os seus discípulos e ele começa a conversar com eles.
E ele começa a dizer: vem cá, que dizem que eu sou? Está, versículo 13, chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem João Batista, outros dizem Elias, e ainda outros dizem Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E ele diz: Pedro, tu és pedra. E Jesus, então ele começa a dizer: olha, não foi por carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É a pedra fundamental ao qual fomos edificados, e essa pedra tem nome. O nome dessa pedra é Jesus o Cristo. Queridos, a igreja verdadeira é a igreja que tem a capacidade de prosperar sobre o inferno. E para que nós possamos prosperar sobre o inferno, essa igreja precisa ser uma igreja edificada sobre Cristo. Cristo precisa ser a pedra fundamental da nossa vida. Jesus começa a perguntar aos seus discípulos o que a maioria das pessoas dizem quem eu sou. E alguém diz assim: olha, o Senhor é João Batista. Irmãos, João Batista, Jesus dá testemunho dele, foi o maior homem que já existiu, nascido de mulher. João Batista era famoso, João Batista era muito importante para o seu tempo. Ele abriu o caminho para Cristo. E outros assim, olha, dizem que tu és Elias. Irmãos, Elias fez cair fogo do céu. Elias era extremamente respeitado por todos os homens do seu tempo. Outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Preste bem atenção, qualquer um desses homens eram homens importantes. Digam, importantes. João Batista era importante. Irmão, se alguém falar assim: pastor, o senhor parece com João Batista, eu vou ficar muito empolgado. Oh, glória a Deus, aleluia. Se alguém disser assim: pastor, o senhor parece Elias, para mim seria um grande elogio. Pastor, o senhor é um profeta como Jeremias, glória a Deus, homens importantes. E o que Jesus quer mostrar aqui é que muitas pessoas tratam ele como importante. Ele é importante. Ele é um grande profeta. Quando eu tenho um problema, eu posso buscá-lo, porque eu sei que ele pode resolver os meus problemas. Ele vai ter uma palavra para mim. A palavra dele é verdadeira e é poderosa. Aleluia! Assim as pessoas olhavam para Cristo como alguém importante. Sabe qual é o maior problema da igreja contemporânea? É que Cristo é importante. Cristo é tão importante como um dos profetas. Cristo é tão famoso como um dos profetas. Aí Jesus olha para Pedro e fala: mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro olha para Jesus e fala: tu és o Cristo. Eu acho que você não entendeu. Ele disse: tu és o Cristo. Quando ele está dizendo você é o Cristo, ele está dizendo você é o enviado de Deus. Você é aquele ao qual Deus prometeu no Éden que viria para pisar a cabeça da serpente. Tu és aquele que os profetas diziam. Tu és aquele que nós nascemos esperando. Tu és a razão. Tu és o fundamento da nossa fé. Tu és o início. Tu és o fim. Tu és o motivo. Tu és a razão. Tu és a pedra. O Senhor não é importante. O Senhor é tudo. O Senhor não é famoso. O Senhor é essencial. Sabe como é que é? Jesus virou popstar.
e deixou de ser a pedra. Não existe construção sem fundamento, não existe construção sem alicerce. Ele está dizendo: não existe igreja se tu não for o Cristo, o enviado prometido, aquele que o Pai disse que enviaria, ao qual estamos esperando. O Senhor é tudo para nós. Irmão, quem é Cristo? Quem é Jesus para você? Ele é famoso. A palavra dele é legal. Quando eu chego na igreja, que palavra gostosa, serve para a semana toda. Uau! Jesus! Para muitos ele é importante, para muitos ele é famoso, mas para alguns ele é a pedra. Para alguns, ele é o fundamento, a qual a vida está edificada, e que se tirar ele da vida, a vida perdeu razão, não existe mais vida. Podemos perder pessoas importantes, mas o fundamento nós não podemos perder. Uma casa, quando está reformando, ela pode se mexer nos cômodos, mas ela não pode mexer no fundamento. Será que você está compreendendo a revelação de Deus nessa noite? Tu és tudo o que estamos esperando, e preste bem atenção. Quando nós recebemos essa revelação, a revelação de Deus na nossa vida, porque isso é revelação, irmão. Revelação de que Deus é tudo para mim. A Bíblia fala sobre dois homens que construíram a sua casa com fundamentos diferentes. Um homem construiu a sua casa sobre areia, e muitas pessoas nesses dias têm construído a sua casa sobre fundamentos errados, sobre coisas importantes, mas não sobre aquilo que é essencial. Construiu a sua casa sobre areia, veio o vento, soprou o vento, veio a chuva, o terremoto, e aquele que estava fundamentado sobre areia, a casa caiu. Mas alguém fundamentou a sua casa sobre a rocha, o mesmo vento soprou, os mesmos problemas ele teve, a chuva veio, mas a casa não caiu, ela ficou em pé. Sabe, irmãos, eu vejo quantas pessoas têm sua casa sendo destruída, quantas pessoas a casa está caindo, e você está aqui talvez cheio de problemas, meu irmão, cheio de luta, sendo atacado pelo vento, o vento soprando ao contrário, a água tomando conta, meu irmão, de tudo aquilo que está ao teu redor. Mas deixa eu falar uma coisa: quando estamos fundamentados sobre Cristo, passa a terra, passa céu, mas a palavra a qual estamos fundamentados, ela não passa, ela é eterna. Vem a perseguição, sai perseguição, entra a crise, sai crise, tem dinheiro, não tem dinheiro, mas nós estamos fundamentados sobre algo que é eterno e não passa. Aleluia! Não é que nós não temos problema, nós temos fundamento. Estamos fundamentados sobre a rocha. Quem recebe essa revelação na sua vida? Quem recebe a revelação do Cristo na sua vida? Ele recebe, porque a revelação ela gera duas coisas em nós. Primeira coisa que ela gera propósito. Sabe o que acontece? Tem gente que não entendeu quem Jesus é. Então ele vai vivendo. É legal estar aqui. É legal estar no meio e junto com uma pessoa importante, afinal de contas ele é Jesus, é moda. Mas quem entende que Jesus é o Cristo, a rocha, essa pessoa, lhe é gerado na sua vida um propósito. E quem recebe propósito, recebe missão. Nós não vamos ser mais uma igreja vagando por aí, sem uma missão e sem um propósito. Nós temos uma missão. Glória a Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio com um propósito e uma missão. Ele recebeu a missão de Deus. Sem o fundamento, sem a revelação, não existe construção, irmão.
Se você construir a tua fé sobre o fundamento errado, grave bem isso, uma hora a casa cai. Diga para o seu irmão, se o seu fundamento for errado, uma hora a casa cai. Pastor, fulano abandonou Jesus, Beltrano largou o evangelho, a casa caiu, querido. Sabe por quê? Fundamento errado. Fundamento errado. Os pecadores não subsistirão na congregação dos justos? É isso? O que a Bíblia diz? Fundamento errado. Amém? Precisamos apresentar o fundamento ao mundo. O fundamento é Jesus. Ele não é alguém importante. Ele é tudo. Uma igreja que prospera contra o inferno é uma igreja que tem comunhão. E eu queria explanar coisas aqui a vocês nessa noite sobre comunhão. A gente fala tanto em comunhão, pregamos tanto sobre comunhão, mas como é difícil ter comunhão. Olha bem aí para o irmão do lado, atrás, dá uma olhadinha, irmão. Dá um 360 graus aí. Você tem comunhão com os irmãos? Você tem comunhão com essa igreja? Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com o seu pastor? Sim ou não? Pense um pouco sobre isso. Comunhão é quando nós temos tudo em comum. A igreja ela é poderosa quando ela tem tudo em comum. A Bíblia diz em Atos que a igreja que tinha tudo em comum, Deus, o Espírito Santo, acrescentava todos os dias àquela igreja, pessoas àquela igreja. Então era uma igreja que tinha salvação, era uma igreja que tinha vida, em que o pecador não conseguia se manter pecador. Preste-me atenção, ele se rendia à presença de Deus, porque era levada a luz ao seu entendimento, e ele começava a compreender que não havia vida sem estar ligado a Deus, através de Jesus. Era algo tremendo. E quando nós falamos em comunhão, fala em estar alinhado com o irmão. Estar alinhado com aquele que está ao meu lado. Estar junto, não é apenas junto, mas o coração alinhado. Eu estava vendo o Ministério de Louvor tocar. Qualquer banda para se tocar precisa ter harmonia. Você imagine só. Estão todos os instrumentos em harmonia e de repente chega o cara da guitarra, o Vaval, e começa a tocar uma nota que não tem nada a ver. Acabou a harmonia. A harmonia da música, que é linda e bonita, vai começar a doer nos nossos ouvidos. Você está entendendo isso? Sim ou não? A harmonia da igreja, a união da igreja, onde existe a ordem de bênção de Deus, em vez dela gerar um efeito de aquebrantar o coração de quem ouve e de quem vê, a sinfonia ao qual tocamos através da nossa vida, vai começar a doer no ouvido e nos olhos das pessoas que estão nos vendo. Comunhão. Então eu preciso estar alinhado com o meu irmão. Mas também fala em estar em comunhão com o Pai. Porque eu só posso amar o irmão se eu amar o Pai. Nós tratamos com pessoas na igreja, e pessoas são diferentes, temperamentos diferentes. Então a gente tem o mais quietinho, o mais agitado. Nós temos pessoas diferentes na igreja. Mas é como um pai. Eu tenho 3 filhos, Manuele, Nicole e o William. Nicole e o William estão numa fase que estão crescendo, então eles brigam o tempo todo. E qual a minha função como pai? Ensinar, não briguem, vocês são família, vocês têm que se amar. Aí hoje eu tirei uma foto linda. Pus a Manu no meio, o William deitado na cama do outro, a Nicole do outro, e os 3 abraçados sorrindo. Irmão, que família linda. Aí eu começo a entender a paternidade de Deus. Deus quer que nós estejamos juntos, e a alegria do Pai é que nós nos amemos.
Meus filhos são bênção, cada um do seu jeito, cada um com o seu temperamento. Deus tem um plano na vida de cada um. Todos no corpo de Cristo vão exercer o ministério. Grave bem isso. Como nós estamos aqui e Deus é o nosso Pai, e cada um de vocês que receberam a revelação de Deus, receberam junto com a revelação o propósito de Deus e uma missão que Deus deu para você. Mas como é difícil administrar tudo isso, irmão. Uma vez eu estava vendo algumas irmãs que são bênção na igreja, cada uma é bênção do seu jeito. Aí eu fiquei sabendo que tinha uma irmã fazendo campanha na igreja, vindo na igreja fazendo campanha para que a outra pudesse sair da igreja. Tem alguma coisa errada, irmão. Sabe por quê? Porque se eu estou alinhado ao Pai, se eu estou alinhado ao coração do meu Pai, eu vou amar o meu irmão como ele o ama. Eu vou olhar para o meu próximo e desejá-lo junto comigo. A gente acha que está abafando, mas não existe comunhão entre nós e o Pai. Escreve isso que eu vou te falar. A mesma pedra que edifica é a mesma pedra que serve de tropeço. Você está entendendo? É a mesma pedra que serve de tropeço. Olha aqui, Jesus está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, tu és pedra, sobre esta pedra, sobre essa revelação, eu vou edificar minha igreja. Pedro era pedra. Diga assim, Pedro era pedra. Uau! Uau! Olha para o teu irmão e diga assim, você é pedra, irmão. Pedra! Tu é pedra, irmão. Vai para o versículo 18 comigo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Em outra tradução, você não enxerga as coisas de Deus, só enxerga as coisas dos homens. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Porque Jesus está falando assim, olha aqui, quem recebe a revelação, recebe propósito, quem tem propósito tem missão. Jesus fala assim, a minha missão, o meu propósito é morrer na cruz e a missão é trazer redenção ao homem. Esse era o propósito de Jesus. Jesus começa a falar o propósito dele a Pedro e aos discípulos. Eu vou para Jerusalém, eu vou morrer em Jerusalém, e aí, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E Pedro começa a olhar e fala assim, rapaz, esse negócio está meio difícil aí, esse negócio está meio ruim, Jesus morrer, a gente quer ser uma palavra de bênção, de vitória. Alguém já pegou a caixinha de promessa, sabe? Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí vem uma exortação, não, errado, eu vou pegar outra. Quando a profecia é bênção, recebe. Se a profecia for, meu irmão, não é de Deus, vou procurar outro. Sabe? E aí Pedro chega em Jesus e fala, Jesus, é o seguinte, não vai precisar disso não, Jesus. Não precisa disso não, fica tranquilo, o senhor não vai morrer não. Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Sabe o que quer dizer Satanás? Adversário. Jesus está dizendo, você está sob a influência do adversário. Você está agindo e jogando contra. Você está trabalhando sobre uma influência maligna. Mas como uma pedra que é de edificação pode se tornar uma pedra de tropeço? Eu vou te falar como, meu irmão. Se eu tiver comunhão com Deus, e Jesus diz assim, quando ele recebe a revelação de que Jesus é o Cristo, ele diz, certamente não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas isso veio pelo Espírito, isso vem do Pai que lhe revelou. Jesus está dizendo, olha, os teus pensamentos, você está andando alinhado com o Pai. Quem anda alinhado com o Pai, recebe revelação, e essa revelação prospera. Jesus está dizendo para Pedro, mas agora,
Pedro começa a olhar e fala assim: não, se ele morrer o negócio acaba. Tem alguma coisa errada. Não. Aí faz: Jesus, o senhor não vai morrer. Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Mas por que a pedra que era de edificação se tornou pedra de tropeço? O segredo está aqui, porque ele olha para as coisas dos homens, ele não consegue olhar para as coisas de Deus. Quando nós começamos a olhar a nossa razão, se nós começarmos a olhar como homens, nós vamos querer matar um irmão de vez em quando. Você entendeu? Sim ou não? Se eu olhar como homem, eu não vou me preocupar com o pecador, vou me preocupar em que os meus amigos estejam aqui e eu continue vivendo minha vida religiosa, de religiosidade na igreja. Se eu olhar como homem, eu vou cuidar das minhas coisas. Se eu olhar como homem, eu não vou me preocupar com as coisas do reino de Deus, elas não serão prioridades. Alguém pode entrar e sair da igreja e eu não estou nem aí. Mas preste atenção. Se eu começar a olhar com os olhos humanos para aquilo que é divino, eu estarei agindo, me tornarei uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Jesus está dizendo para Pedro: você está agindo sobre a influência de Satanás. Você se tornou adversário. Olhe para mim. Se você está aqui nessa noite e você tem olhado para o reino de Deus, ou para as coisas de Deus com um olhar humano, apenas olhando para si, para aquilo que lhe interessa, eu quero dizer para você: você está na igreja agindo sobre a influência de um espírito maligno. Doeu, né? Satanás não precisa tirar o crente da igreja, ele só precisa tirar os seus olhos de Deus. Ele só precisa fazer com que você perca a comunhão com o Pai aqui. Porque se você perder a comunhão com o Pai, você começa a jogar para o outro lado. Se eu perder a comunhão com o Pai, eu perco a comunhão com o meu irmão. Se eu perco a comunhão com o meu irmão, eu perco a comunhão com a minha igreja. Irmão, eu não estou falando nada aqui que não seja a Bíblia. É que a gente não está muito atento para aquilo que diz a Bíblia. Aí nós queremos o nosso sucesso. Pedro estava preocupado com o sucesso dele e esqueceu do propósito que Cristo havia vindo. E eu vou falar mais uma coisa para você. Se você olhar com olhos humanos para esse lugar, você vai tropeçar e vai fazer pessoas tropeçar. Quanto crente, você conhece algum crente que já matou algum crente aqui na igreja? Quantas pessoas tu já matou, irmão? Já? Olha para você, vamos perguntar: que time tu está jogando, irmão? O time da comunhão ou o time de Satanás? Pergunta. Querido, presta atenção, você não tem que só estar alinhado com o irmão, alinhado com o pai, você precisa estar alinhado com a sua liderança. Preste atenção nisso. Quando recebemos a revelação, recebemos um propósito e recebemos uma missão. Jesus tinha uma missão e um propósito. Quando Pedro começa a falar olhando nos olhos humanos, ele vai totalmente contra o propósito que Cristo havia vindo. Porque ele não tinha comunhão, ele perdeu a comunhão com o Pai, começou a olhar com olhos de homens, vendo o sucesso humano na frente. Uma igreja nunca vai prosperar sobre as portas do inferno se ela olhar para o mundo com olhos humanos. Nós temos que olhar para o mundo como Deus vê com os olhos do Pai. Aquilo que chateia a Deus tem que me chatear.
Aquilo que alegra a Deus tem que me alegrar. Aquilo que deixa Deus bravo tem que me deixar bravo, irmão. Sim ou não? Aí você vai entender uma coisa. Por que nós temos tantas igrejas? Cada igreja foi dado uma revelação, e cada igreja eu entendo que tem um propósito. Alguém fala assim, não, porque o que eu mais vejo é a gente hoje falando que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de nada. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Satanás sempre levantou homens na história. Sempre. Levantou homens que eram uma tipologia de anticristo. Hitler, Mussolini, o próprio Nero. Quantos homens, meu irmão, Satanás levantou para arrebentar a igreja, para destruir e querer tirar Deus. Porque a visão de Satanás é expurgar esse Deus que falamos da terra. Deus tem que sair da consciência das pessoas. É acabar com o evangelho de Cristo. E aí, o que eu vejo? Mas Deus também sempre levantou homens. Diga, Deus levanta homens. E com esses homens, Deus levanta um propósito. E com esses homens, tem uma missão. Então preste atenção. Deus levantou Moisés. Homens que eram falhos, mas tinham uma missão. Deus levantou Davi. Deus levantou profetas como Samuel. Deus levantou mulheres como Débora. Deus foi levantando pessoas. E aí Deus levanta um homem chamado Gideão. Amém? E aí, querido, eu quero que você entenda uma coisa. Deus continua levantando homens com propósito, que não são perfeitos, mas têm propósito. E aí, para que eu possa estar alinhado com a minha igreja, com o meu ministério, eu tenho que estar alinhado com Deus, porque cada ministério é um serviço específico. Um cuida, o outro vai lá e... Senão, eu não jogo para o mesmo time. Mas como, pastor? Olha aqui. Quando Deus chama Gideão, Gideão reúne o povo, 32 mil homens mais ou menos. Ele fala assim, Deus fala assim para Gideão, tem muita gente, manda embora. Gideão fica com quanto? Quanto? 300. Irmão, é loucura. Se eu sou do exército de Gideão, eu ia falar assim, Gideão, é o seguinte, cara. Por nada não, queridão. Sei que tu é homem de Deus, sei que Deus está contigo, mas tu tá louco, cara. Eu não vou com 300 caras lutar com os medianitas. O que seria o natural? Deus não está nisso. Sim ou não? Mas o que os 300 fizeram? Entendiam que Gideão era um homem de Deus. Entendiam que Gideão tinha uma missão e um propósito. Falou, Gideão, estamos contigo. Vamos lutar. A espada do Senhor é a espada de Gideão. Sabe o que aconteceu? 300 cabras destruíram um exército de medianita. Aí Deus levanta Moisés. E aí, povo de Deus, o povo, o que nós vamos fazer? Deus mandou marchar, o mar está fechado, nós vamos marchar. Irmão, cá comigo aqui. Pedro, o espírito de Pedro. Moisés, você está louco, cara, isso não é para nós não. Não é melhor a gente pegar as espadas e tentar lutar com os caras que estão vindo aí? E Moisés fala assim, não, nós vamos marchar. Eu quero saber, na hora que Moisés mandou marchar, qual foi o primeiro louco que deu o primeiro passo. Porque sempre fica um esperando pelo outro. Tu vai dar primeiro. Não, não, se tu for, eu vou. Não, se não for, quem que vai pisar lá no mar fechado? Quem é o louco que vai pisar primeiro? Você entendeu? Sim ou não? Irmão, Deus vai trabalhando. Pessoas que não se preocupam em estar alinhadas, elas não temem a Deus. Sabe por que eu tenho que ter comunhão com você e te amar? Porque eu temo o Senhor. Às vezes eu não quero nem te amar, mas eu preciso te amar. Você já amou alguém que você não queria amar? Que tu queria matar, eu vou matar. Senhor, manda fogo do céu, consome o irmão. Aí de repente eu falo, mas tu tem que amar, Senhor, eu quero amar, mas eu não consigo amar, me ajuda a amar, não porque eu quero, mas porque eu temo o Senhor.
Então nós estamos aqui, nós temos que estar alinhados, irmão. É falar a mesma língua, é estar junto, é um morrer pelo outro. Sabe o que Pedro tinha que dizer? Se ele estivesse debaixo da revelação de Deus: Senhor, o Senhor vai morrer, eu vou estar com o Senhor lá. Jesus, eu não vou te abandonar, eu vou ficar te olhando lá, Jesus. O Senhor pode contar comigo. Mas Pedro queria algo bom, que satisfazesse o seu ego. Oh, aleluia! A nossa visão é errada, irmão. Comunhão, eu preciso ter comunhão com o Pai, alinhado com o Pai. Eu só posso estar alinhado com você. Eu só posso estar alinhado com o meu pastor, com a minha igreja, se eu estiver alinhado com Deus. Não tem outro caminho, Ele é o princípio. Você está entendendo? Não tem como eu amar alguém se não for por Deus. Não tem como eu amar o inimigo se não for por Deus. E o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, foi o Pai que te revelou: você está em comunhão com o Pai. Depois de falar assim: você é uma pedra de tropeço, Pedro, você perdeu a comunhão com o Pai. Quem é você? Igreja que prospera sobre... Você entendeu porque às vezes a gente está perdendo a luta contra o inferno? Você entendeu? Você está entendendo por que a igreja não prospera? Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Estamos atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Agora, quarto, a igreja que prospera sobre o inferno precisa ser uma igreja que vai para o ataque. Diga assim: uma igreja que vai para o ataque. Novamente, uma igreja que vai para o ataque. Dá um tapa gostoso no teu irmão aí, vai. Um tapa de amor. Vai para o ataque, irmão, vai. Vai para o ataque, acorda. Vamos para o ataque hoje. Hoje nós vamos para o ataque. Vamos para o ataque. Aleluia. A nossa ideia é uma ideia errada, irmão. Deus não nos chamou para ficarmos sendo atacados pelo mundo, pelo sistema do mundo. Eu estou olhando o diabo atacando a igreja, cercando, minando a igreja, tudo quanto é lado. O espírito de iniquidade não pode se fortalecer na igreja, ele tem que ser enfraquecido pela igreja. O problema é que nós ficamos sentados esperando as coisas acontecer, porque nós não nos preocupamos mais com aquilo que preocupa Deus. Nós fazemos apenas o que dá. É o seguinte: nós entramos sobre uma área, um domínio do espírito de comodismo. É o mesmo espírito que estava em Pedro. Ele estava sendo influenciado. Não precisa sacrificar. Está tudo muito bom. Deus disse que agora o Pai me revelou. Eu tenho comunhão com Deus. Porque as coisas estão tão boas. Por que elas vão ficar ruins? Deixa como está, é o que Pedro queria dizer. Sabe qual é o problema? Nós estamos deixando como está, irmão. Aquilo que incomoda a Deus não nos incomoda mais. Sabe por quê? A nossa vida está boa. Ser crente é bom. Não precisa, sabe, irmão, não precisa se sacrificar não. Faz o que dá, irmão. Eu sei que é difícil, sabe? Não precisa. Não é sempre mesmo que dá para ir na igreja. Seja crente pelo menos do seu jeito, que está bom. Irmão, eu não sei que evangelho é esse que a gente está vivendo. Deixa eu falar para você. Evangelho é radical. Olha para mim, o evangelho é radical. O evangelho é radical. Ou tu crê e se joga, ou você vai ficar como Pedro, inerte. Ou nós cremos e nos tornamos uma igreja ativa, ou continuamos uma igreja passiva. E para que se preocupar com as escolas, com o que estão votando? Igreja não tem que se preocupar com isso. Se preocupar não, irmão. Vai não, se preocupar não. Deixa teu filho lá receber as cartilhas lá para confundir. Eu quero ver. Se preocupar não, irmão.
Se preocupa não. Se preocupa em contribuir para missões, não. Não, se preocupa não, irmão. Se preocupa em pregar a palavra, não. Para quê, irmão? Quem vai ser salvo mesmo, não é isso? Vai ser salvo mesmo, né? Filho do diabo, desgraça do evangelho, doutrina maligna, doutrina de Satanás. O evangelho de Cristo, o que dói no coração do meu pai, dói no meu coração. O que chateia o meu pai, chateia o meu coração. Eu não vivo por mim, eu vivo pelo próximo. Aleluia! Eu não vivo para a minha geração, eu vivo para a geração que vai vir. Eu não vivo para a minha glória, eu vivo para a glória de Deus. Aleluia! Eu nego a mim mesmo, eu carrego a minha cruz. Estar no ataque significa deixar de ser uma igreja passiva para se tornar uma igreja ativa, que não aceita a ausência de Deus, a ausência de Deus nas escolas. Você que está na faculdade, não aceite a ausência de Deus na tua escola, vá sobre as portas do inferno. Não aceita a ausência de Deus na sociedade, não aceita a ausência de Deus nos nossos cultos, na nossa igreja. Nós não podemos aceitar. Deus não está aqui, calma aí, eu vou mostrar. Então eu vou chegar aqui porque eu vou trazer Deus a esse lugar. Deus está no culto, calma aí, eu vou subir no altar e Deus vai vir comigo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O céu se abriu.